seríamos aceitos, nós não nos comportaríamos bem. Então foi preciso que nós evoluíssemos para podermos lidar com religiosidade pautada no outro patamar. E a própria religiosidade que a doutrina espírita prega ainda está num patamar muito alto, que poucos de nós alcançamos. Muitos de nós ainda estamos pensando assim, não, eu não posso fazer isso, porque senão na próxima vida vai me acontecer isso e assim. Né? Isso é um erro, é um equívoco. Não é isso que a doutrina espírita ensina. O que a doutrina espírita ensina é que nós nos conheçamos para nos enxergarmos corretamente, nos retificarmos. Não porque temos alguma coisa que esteja fora de nós, mas nos retificarmos porque mudamos a nossa compreensão. Então, quando as religiões calcadas no cristianismo foram surgindo, os homens se apoderaram daquilo para continuarem poderosos. Por isso que as religiões, as instituições religiosas têm toda uma hierarquia, porque essa hierarquia era o exercício do poder. E a doutrina espírita não tem nada disso. Não tem hierarquia nenhuma. Eu já disse a vocês, eu sou formada num monte de coisa, mas eu não sou formada em doutrina espírita. E ninguém é. E ninguém é. Porque a doutrina não molda uma forma de se conduzir. Ela tem os princípios e, à medida que a gente assimila esses princípios, a gente vai, então, pautando a nossa vida de uma outra forma, não é? Então, em relação a essa questão de como que a gente se vê, de como que a gente se percebe, o que as religiões pregaram? As religiões pregaram que tudo que nós devíamos ser estava fora de nós. Tanto que quais são os verbos que a gente fala? A gente fala avançar, conquistar. São quase os mesmos verbos que a gente usa numa guerra, já perceberam isso? Né? O exército avança para conquistar aquilo que está em poder do adversário, em poder do inimigo. Então nós estivemos sendo moldados para lutarmos para fora de nós por essas conquistas. Ensinaram-nos isso. E na verdade é o contrário. Na verdade é o contrário. Nós não vamos encontrar virtudes fora da gente. Virtude é algo absolutamente abstrato. É ou não é? E que só existe quando está no homem, no indivíduo. Não existe virtude fora de uma pessoa. Virtude é atributo pessoal de cada ser humano. Então, se só pode existir virtude em mim, por que eu vou buscar lá fora? Vou buscar lá fora onde? Se ela não pode existir, senão em mim, na Leia, no Luciano, no Eros, no Luiz Fernando, etc. Certo isto? Então, as virtudes, estão em nós e nós não as vemos, porque estamos educados para não enxergarmos. Estamos moldados historicamente, filosoficamente, para nos acreditarmos pequenos pecadores, filhos de um pai impiedoso, que nos deixa ser tentados pelo diabo e espera que com tudo isso a gente ainda conquiste o céu. É muito complicado. Né? A doutrina espírita não diz nada disso. Ela começa, vocês viram na semana passada, tirando qualquer caráter antropomórfico de Deus, quando pergunta o que é Deus, e deixa que cada um crie o seu Deus. Isso é muito importante, porque Deus é uma emoção, é uma percepção, é um sentimento. Então, nenhum de nós poderá partilhar isto com o outro, na medida em que nós somos cada um único, um só indivíduo, e não nos dá um roteiro de conduta.
Não nos dá um roteiro de conduta. Apenas diz que devemos nos conhecer e encontrarmos em nós aquilo que tem que ser modificado. Esse modificar é trazer essas virtudes à tona. Estão em nós. O hinduísmo trata isso de uma maneira que eu acho muito interessante. É quando teve aquela novela indiana, eu não me lembro, eu não assisti a novela, eu acho que eu já estou fazendo um pouco de confusão. Mas eles usam uma palavra, Maya, que era o nome da heroína, acho que é por isso que eu estou fazendo confusão. A tradução de Maya seria ilusão. Então, no hinduísmo, eles dizem o seguinte, que nós todos vivemos em Maya, porque nós pensamos que somos isto, e não enxergamos que o que nós somos é o que anima isto, mas não isto. Então, que o nirvana, o samadhi, o estado de êxtase, é quando você se liberta de Maya, ou seja, você desvenda os olhos e para de se identificar com o corpo e passa a identificar-se como espírito. Eu acho muito interessante isso. Então, quando a gente lê isso no texto, nos textos hindus, é muito bonitinho, porque eles fazem tudo muito místico, né, muito ritualístico, e fica uma história assim, bem bonitinha da gente compreender. Mas chamemos a questão de Maya ou chamemos de ilusão, o que nós precisamos é rompermos com esta ilusão. É nos perguntarmos quem eu sou. Todos os dias. Porque cada dia a resposta vai ser diferente. Certo? Falei a beça, né? Alguma questão? Falou tudo que nós pudéssemos entender claramente. Bem, aí nós tínhamos umas perguntinhas, não tínhamos? Tudo fácil. As perguntas eram só para obrigar vocês a lerem esse texto. De graça. Eu senti até vergonha quando fiz umas perguntas. Umas perguntas. Você estranhou, né, Lélia? Você pensou assim, ué, deu a louca naquela criatura, perguntas óbvias. Mas era uma forma de fazer com que vocês lessem. Foi ótimo, porque... É bom sim. Era uma forma de fazer com que todo mundo lesse o texto inteirinho do nosso livro. Engraçado. Foi roteiro 2. Módulo 2, roteiro 4. 4, né? Eu não li. Também não é. Não li, Vera, mas sabe por quê? Eu fiquei mais ligada às 18 respostas e eu fui aos livros. Ah, ótimo. Eu fui aos livros. Eu fui à internet. Bom. Perfeito. Mas não respondi a todas Não também. tem importância. A gente vai responder Agora agora. está havendo uma pequena confusão. Você acha? É que você abordou as dois encontros, as duas aulas, né? A de 13 de maio e a de 6 e a da terça-feira passada. Então, a da terça-feira passada foi que foi essa questão. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? E ela antecipadamente já preparou essas perguntas para hoje. Para hoje, Não, mas é porque você não veio, Luciano. Eu expliquei isso perfeitamente. Foi muito bem explicado. Você recebeu as perguntas, eu dei para Maria. Não, eu mandei para o e-mail também. Então, eu respondi. Gente, vamos abrir o livro na página 82. Agora a gente vai fazer seguindo o livro. Agora, Vera, Oi. você vai dar as respostas para a gente, para ver se a gente acertou. Seguindo o livro, a gente encontra as respostas contínuas. Tá ótimo. Então, na página 82, nós temos a primeira pergunta. Quais são os princípios da doutrina espírita especificados em O Livro dos Espíritos? E aí, logo no primeiro parágrafo. Os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma. Acharam? Não, já achei, está aqui. 2.1. E tem 2.1. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade.
segundo os ensinos dados por espíritos superiores. Ok? Número 2. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda edição? Aí a gente continua lendo assim. A primeira edição tem 501 questões, no mesmo parágrafo. A segunda edição tem 1018 questões, notas aditivas e comentários. Aí, aqui nesse 1018, também tem uma discussão toda. Eu vou falar para vocês, para quando vocês ouvirem, não falarem assim, poxa, a Vera não avisou isso para a gente. Tem autoras que falam 1018, conforme está aqui, e outros 1019. Porque tem edições em que a 1011 tem uma subpergunta não numerada. Então, a 1011 tem a subpergunta e a pergunta seguinte é 1012. Outras edições, esta subpergunta foi numerada. E aí empurrou o final para mais um. Tolice. Tá bom, gente? Tolice. Mas de vez em quando vocês encontram essa discussão. Então, Kardec fez a primeira edição com 501 perguntas e depois ele reviu o trabalho e reeditou o livro com 1018 questões. Tá bom? Terceira pergunta. Como está organizado o Livro dos Espíritos? Então, nós temos aí uma introdução, que vocês já leram inteirinha, não é isto? Gostei da afirmativa. Então, tem aquela introdução, né, que tem esses 17 parágrafos, que é uma história muito boa. Quem leu aquela introdução encontrou ali o resumo completo da doutrina espírita. Então, é importante aquela introdução. Depois tem os prolegômenos, uma palavra metida besta só para significar prefácio, né? Encimados pela cepa. Tem gente que acha que saber isso, gente, é saber doutrina espírita. Vocês sabem o que é a cepa? Não. Eu vou mostrar a cepa para vocês. Eu já li, mas eu não comi. Eu amo de Lembrando que esse é o ponto da videira, parte da planta que se constitui o sistema mais vivo do solo. Só falta esse aqui. Aqui a cepa, ó. É esse desenho. É uma parreirinha? É um ramo de parreira. Não, mas aqui é Vou diferente. botar um ramo de parreirinha. Aqui ele botou dois asteriscos e embaixo falou, tronco da videira, parte da planta que se cortou o caule, aí está informando exatamente É isso. isso aí. Tá vendo? Não é da maior importância isso? Por quê? Não sei por quê. Não é da maior importância. Tudo bem a gente estar estudando aqui agora e a gente aprender isso. Mas é preciso a gente saber o seguinte, gente, não é isso que faz de nós o espírito. Sim. Isso é que é importante, tá bom? Para não haver essa confusão. Essa é a cepa. Eu também, no dia que alguém falou na cepa dando a maior importância, eu falei, caramba,